Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel. Segunda-feira, uma excelente semana para você. Repercussão pós-jogo que o Zubeldia disse após o empate do São Paulo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos falar também se houve um bastidor do São Paulo referente à arbitragem. São Paulo prejudicado ontem mais uma vez. Será que o senhor Júlio Casares e a diretoria, toda a cúpula do São Paulo, tomaram alguma atitude? Vamos repercutir isso aqui nesse vídeo e falar também de um novo acerto do São Paulo. O acerto com a Superbet até o final de 2030, onde o Casares disse que é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Será que ele disse a verdade? Eu vou trazer aqui para vocês apurações e números detalhados dessa parceria. E aí você me responde se o Casares mentiu ou não nessa publicação aí que ele acabou realizando, né, junto com o CEO da Superbet. Vou querer saber muito a sua participação e vamos também falar do CT da Barra Funda, que terá um novo nome. Exatamente isso tem a ver com a Superbet. Segura aí que já vamos trazer todo dia aqui para vocês e falar também dos jogadores lesionados do São Paulo. Mas antes, peço para você subir aquele like e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 215 mil, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para ganhar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o grande escolhido. Bom, pessoal, eu ainda não estou 100%, né? Eu disse para vocês há uns 2 dias atrás que eu estou com febre, né? Um pouco resfriado e tal. Ainda não estou 100%, mas estamos tentando aqui trazer os nossos conteúdos, porque o canal não pode parar. E conto muito com o seu apoio, subir no like e também a inscrição aqui, que ajuda bastante, tá? Bom, primeiramente eu quero falar do DM do São Paulo, né? Referente ao Pablo Maia, o Lucas e também o Oscar. Ambos jogadores deram sequência no dia de hoje aos seus respectivos tratamentos, né? Com a fisioterapia do São Paulo. Todos na parte interna do CT. Já o Luiz Gustavo, que foi diagnosticado no último sábado com um tromboembolismo pulmonar, ele ainda permanece internado no Hospital Albert Einstein para tratamento e novas avaliações do quadro do jogador, tá, pessoal? Até onde eu fui me aprofundar um pouco a essa situação que ele está vivendo, o Luiz Gustavo, é uma situação bastante grave, tá, pessoal? A gente não sabe como que ele tá, né? A situação, o estado de saúde hoje do Luiz Gustavo, a gente não sabe até que ponto está a gravidade. Mas essa doença, né, que ele acabou pegando aí, é algo que pode até tirar ele do futebol. É algo muito sério. Então, cara, vamos torcer para dar tudo certo aí para o Luiz Gustavo, que ele se recupere aí o quanto antes, né? E que não acabe tirando ele aí do futebol, que é seu trabalho, né? Claro que ele já está quase se aposentando, né, rapaziada? Mas mesmo assim, né, tem contrato com o São Paulo, o jogador tinha aí a ambição de jogar mais uma temporada. Vamos torcer para que tudo ocorra aí bem com o Luiz Gustavo. Bom, o São Paulo já vendeu aí mais de 40 mil ingressos para a partida contra o Alianza Lima na quinta-feira no Morumbi. E tem uma nova determinação da Conmebol, tá? Agora está expressamente proibido o uso de sinalizadores, rojão ou fogos de artifício. Isso dentro do estádio e também fora. Olha só que absurdo, pessoal. E o São Paulo acatou isso numa boa, né? Não reclamaram. Pô, cara, é um negócio chato, né? O futebol tá virando teatro hoje em dia. Você agora vai para o estádio e não pode fazer barulho, não pode soltar um rojão mais, não pode sinalizador fora do estádio. Que absurdo é esse? E a recepção que o São Paulo sempre faz, né, do ônibus, não vai ter nada. É quase impossível isso acontecer. E se acontecer, segundo a Conmebol, pode ter grandes punições para os clubes. Uma delas aí é a perda do mando de campo. Então, galera, é difícil até controlar isso fora do estádio, né? É bem difícil controlar. Então aqui a gente percebe que a Conmebol, ela se preocupa com coisas mínimas, né? E quando você vê atos racistas, passa despercebido, né? A Conmebol é sempre um gatinho, né? Não faz nada. Mas com clubes aqui do Brasil, não pode agora sinalizador, não pode rojão, não pode nada. Cara, é inacreditável. E isso, cara, cabe os clubes, na minha opinião, principalmente aqui do Brasil, né? Se unirem, né? Para evitar que isso aconteça. Porque, cara, vai acabar a festa do torcedor. O torcedor já vai pagar cara no ingresso. Mais de R$ 75 aí o valor mais barato.
Daí paga caro no ingresso, não pode chegar, fazer uma festa, uma bagunça ali ao redor do estádio, não pode mais. Cara, os clubes têm que fazer alguma coisa, têm que se unirem ali e evitar que aconteça punições para esse tipo de caso, que para mim eu acho um absurdo. Os clubes e o próprio São Paulo não podem ficar quietos aí e aceitar tudo que a Conmebol impõe em regras, tá? É inacreditável, a Conmebol sempre prejudicando o futebol brasileiro, tá? E olha só, quero trazer para vocês agora um número interessante, né, que foi levado pelos jogos SPFC do Alexandre. Ele apontou aqui os últimos 15 confrontos do São Paulo contra clubes da Série A do Brasileirão, tá? O São Paulo venceu apenas 2 jogos de 15, 7 empates, 6 derrotas. O São Paulo fez 15 gols e sofreu 17. Sofreu mais gols do que marcou e venceu apenas 2 partidas de 15. É muito pouco para um time do tamanho do São Paulo, isso somando aí desde o ano passado, tá? E as vitórias foram com o Corinthians e contra o Mirassol. Então São Paulo muito mal, né, contra times da Série A e precisa melhorar esses números o quanto antes. E tem um outro dado também que ele levantou, após o empate de ontem contra o Atlético, que foi a 10ª vez em 55 anos de brasileiros, tá, que o São Paulo chega a 7 jogos seguidos sem vitória. Então o São Paulo a 7 jogos sem vencer em Campeonato Brasileiro. Também é muita coisa, é preocupante, sinal de alerta aí para o São Paulo, apesar que ontem foi um bom jogo, né? Para mim é um jogo que o São Paulo conseguiu equilibrar bem, surpreendendo o Atlético, mordendo os caras. Foi uma postura bem legal ontem do São Paulo, apesar que não veio o resultado positivo. Então, uma atenção aí, né, rapaziada, que o São Paulo precisa ter, né, no Brasileiro, porque os números não são bons aí desde o ano passado. Quero saber o que você pensa. Deixe o seu comentário aqui embaixo. O Zubeldia foi questionado sobre a sua expulsão, né? Ele disse que o amarelo para aquele lance para o Lianco era claríssimo, que não interessa para ele se ele aparece na televisão ou nas redes sociais sendo expulso. Para ele pouco importa isso, né? Pois ele vai fazer isso sempre para defender o São Paulo. Palavras aí do Luiz Zubeldia. Uma declaração que mais ou menos joga para a torcida, né? Mas ele sendo expulso, no caso, sempre, ele vai prejudicar sempre o São Paulo, né? Então tem esse ponto aí que a gente precisa separar. Ele disse que 1.000 vezes, se for necessário aí, ele vai ser expulso, vai ficar puto e vai fazer o que fez ontem. Então eu não concordo com isso. Ele é um profissional, né? Tem que ter um certo controle, porque senão ele vai prejudicar os seus jogadores e a instituição. Ficou claríssimo ontem, após a expulsão dele, que o time do São Paulo meio que se abalou e tal, né? Perdeu um pouco o foco e isso atrapalha o andamento da partida. Então eu não concordo com essa postura do Zubeldia, que por mais é uma postura que defende, né, nós, né, os torcedores e tal, mas por um outro lado ele também está prejudicando, então ele precisa separar as coisas, tá, rapaziada? Então tem muita gente aí que gosta do Zubeldia sim, que ele pode ser expulso sempre e tem carta branca. Na minha opinião, respeito quem pensa ao contrário, não é bem assim não. Ele falou também, né, que não pode permitir que um árbitro não expulse um jogador rival quando este tem que ser expulso. Tivemos um problema com o pênalti a favor do Palmeiras no Paulista, que foi um exemplo que ele abordou na coletiva. E para complementar, ele disse que se a equipe joga bem ou mal, a responsabilidade é dele, isso é verdade. Mas se um árbitro faz isso, a mim não importa nem um pouco fazer para qualquer outra coisa que não seja defender o São Paulo. Jogando para a torcida, né, cara? Mas tem que ter a cabeça no lugar, porque prejudica o time, essas expulsões, esse excesso de expulsões prejudica a instituição, tá? Mas por ele aí tá tudo bem, se depender dele vai ser expulso sempre, não tá nem aí. É mais ou menos isso que ele disse e eu não concordo, tá? E sobre o bastidor, o que está sendo comentado, né, após os jogos contra o Tajeres e também ontem o Atlético Mineiro, o Zubeldia ganhou uma sobrevida e para isso se esticar um pouco mais, para esticar um pouco mais essa sobrevida no caso, ele vencendo o Alianza Lima, aí praticamente fica com risco zero de ser demitido, tá? Então São Paulo bancará o Zubeldia por mais um certo período, porque viu uma certa evolução da equipe nos últimos 2 jogos, principalmente
no jogo de ontem contra o Galo, que o São Paulo foi muito bem, tá? Então, ele, por enquanto, está superando a expectativa, porque era um mês de abril bem difícil para o São Paulo, né? E, por enquanto, venceu um jogo fora de casa na Liberta, né? Da forma que foi ali, mas venceu e empatou ontem contra o Atlético, fazendo um bom jogo. Então, ele ganhou um respiro, né, a mais no São Paulo. Então, o risco de demissão cai por terra na quinta-feira, caso ele vença o Alianza Lima, caso o São Paulo não vença e volte a apresentar um futebol ruim, né? É bem capaz de ficar pressionado mais uma vez o Zubeldia. Então, esse jogo vai ser fundamental para ele ter um pouco mais de alívio e respiro no São Paulo. Ele também falou sobre o Luiz Gustavo, né, rapaziada? Ele disse, né, que ainda está esperando um diagnóstico mais claro referente à situação do jogador. Foi igual eu disse no início do vídeo, né? Não sabemos ainda a gravidade que está, né, essa situação dele, e que agora ele está em um momento de pleno cuidado, está sendo supervisionado por profissionais. E com toda a dor do mundo, ele diz que ele não estará com a gente por tempo indeterminado. Ele disse também que não pode falar muito do que ele tem, mas é preciso ter bastante cuidado com a saúde nesses primeiros dias, e é isso que vai fazer aí. Estamos com ele, falou aí o treinador em entrevista coletiva, Luiz Zubeldia. E a repercussão do roubo, hein, rapaziada? Alguém comentou alguma coisa? Teve algum bastidor? Por parte do São Paulo, zero, tá? Mas por outro lado, o Sport, que foi prejudicado ontem contra o Palmeiras, um pênalti absurdo a favor do Palmeiras aos 45 do segundo tempo, eles sim fizeram um bastidor, tá? O vice-presidente do Sport falou após o jogo, o assalto, o absurdo que fizeram com eles, apareceram, né, e falaram. O dono do Cruzeiro também falou após o assalto em Porto Alegre, que o Cruzeiro sofreu contra o Inter. Então se posicionaram. E os diretores do São Paulo, o presidente, vice, que nem aparece o vice do São Paulo, né? O vice do São Paulo, ele gosta sempre de estar nos Estados Unidos, na Disney, né? Então esse é o papel dele. E o São Paulo pianinho, né, rapaziada? O São Paulo prejudicado, aceita tudo, né? É inacreditável a postura frouxa que essa diretoria de São Paulo tem, cara. É inacreditável, o São Paulo fica quieto, você vê outros times fazendo bastidor e o São Paulo prejudicado fica quieto, fica tomando tapa na cara, quieto, né, aceitando. É inacreditável, tá? E a CBF, após essas aparições aí dos presidentes, né, e dono aí do Cruzeiro, afastou os árbitros de campo e do VAR das partidas entre Inter e Cruzeiro, Sport e Palmeiras. Então, para você ver a força que tem um bastidor. Se esses dirigentes que estão no São Paulo hoje tivessem preocupação de fato com o clube, ontem eles apareceriam em coletiva e deixassem uma declaração que fosse do lado do Zubeldia, dar uma declaração para pressionar a CBF, a arbitragem. E nem isso os caras fazem. Casais não gostam de se expor com os caras, né? Ele é parça do Edinaldo Rodrigues, que por sinal ele apoiou aí o Edinaldo Rodrigues ser reeleito como presidente da CBF. Então tá todo mundo ali junto, né, rapaziada? Junto e misturado, né? É inacreditável. Os caras não estão preocupados com o São Paulo não, tá? O que mais revolta é você ver outros clubes preocupados, né? Fazendo o bastidor e o São Paulo tomando tapa na cara quieto. Cara, é inacreditável. Bom, o São Paulo anunciou, né, a renovação com a Superbet até o ano do centenário 2030. A renovação é até um pouco polêmica, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? E o Júlio Casares, ele acabou repostando, né, essa foto que eu mostrei para vocês, falando o seguinte, olha só. Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar por muito tempo. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro, uma parceria entre a Superbet e o São Paulo que pode chegar a 1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. E é só o começo. Vamos juntos fazer história. Na verdade, quem falou isso, né, foi o Alexandre, aí que está na tela, né, que é o CEO da Superbet, foi ele que deixou essa declaração. E o Casares, a partir do momento que ele reposta isso, né, ele está confirmando essas informações. E de fato deve ser isso mesmo. São Paulo deve receber
até 1 bi até 2030. Então, é um valor que não é ainda confirmado que o São Paulo vai receber nesse período, tá? Se fosse isso, de fato, seria o maior da história, né? Se fosse 1 bi no caso, aí o São Paulo receberia cerca de um pouco mais de 166 milhões de reais ao ano. Mas não é o caso. O São Paulo vai faturar já agora em 2025 o valor de 78 milhões de reais, um valor aí que é anual com essa parceria, né? E tem também uma parte ali de um valor que é 50% do salário do Oscar, que eles ajudam a pagar também, tá? Então o contrato, ele prevê reajustes progressivos a cada temporada. Então a cada temporada vai aumentar um pouco, mas está muito longe de bater 166 milhões de reais, está muito longe. E para chegar num valor desse tamanho, pessoal, o São Paulo vai precisar conquistar títulos, né? Jogar grandes jogos, decisões, que não é muito o perfil hoje do São Paulo. Então, até 2030, o São Paulo não vai ser campeão todo ano, né? Queria que fosse, né? Mas é difícil você prever que o São Paulo vai ser campeão todo ano e vai ganhar milhões aí de bonificação da Superbet. Então, essa questão de ser o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, talvez seja o tempo de contrato e o quanto o São Paulo pode receber, mas na prática não é. O São Paulo, no ranking de patrocínios Master do Brasil, está na 4ª colocação. Quem está em primeiro é o Flamengo, com a PixBet, que recebe cerca de 115 milhões ao ano. Em segundo lugar, o Corinthians, com o Esportes da Sorte, com 103 milhões ao ano. Em terceiro, o Palmeiras, com a SportsBet aí, com 100 milhões ao ano. E o São Paulo em quarto, com 78 milhões. Então, não é o maior patrocínio da história. Eu queria que fosse, né? Eu queria que fosse. Mas os caras, eles gostam, né, de colocar sempre a mais, né? Apesar de que tem um detalhe, né, até curioso que eu lembrei agora, que o diretor de marketing do São Paulo, o Eduardo Toni, ele disse que os clubes, né, colocam esses valores assim inflados, né, já somando bonificação, as coisas todas, e o São Paulo não faz isso. Não, o São Paulo não faz isso, né? Se fosse assim, a gente estava no ranking lá dos maiores patrocínios do futebol brasileiro e fizeram agora, né? O próprio CEO, junto com o Casares, falaram que é o maior da história, mas na prática não é, tá, rapaziada? A não ser que o Casares apareça, né, de forma transparente, que isso é quase impossível, e explique detalhe por detalhe dessa parceria. E também para a gente ficar também com uma pulga atrás da orelha, né? O São Paulo vai anunciar, segundo o Eduardo Afonso, uma mudança no CT da Barra Funda. O nome do CT do São Paulo da Barra Funda vai ser chamado de Super CT. O anúncio disso aí, né, entre as partes, deve ser aí divulgado nas próximas horas, segundo o jornalista Eduardo Afonso da ESPN. Então, essa renovação de contrato com a Superbet do patrocínio Master está junto com esse name rights aí do CT da Barra Funda, né, que a princípio é isso, é o que parece, né? Então, será que está tudo junto? Que, por sinal, se está tudo junto, o valor do patrocínio do São Paulo Master é um patrocínio ruim. Esses valores ainda ficam piores, né? Então precisamos aguardar para entender como que é essa parada aí de name rights no CT da Barra Funda. Porque aí o valor deveria ser muito maior. Mas tem um detalhe também que o Ramone Ártico acabou lembrando no seu perfil do X, que se isso for oficializado, a chance de dar algum problema com a Prefeitura de São Paulo é muito grande. Que, por lei, nenhum terreno público concessionado ele pode ter qualquer nome associado a name rights. Então o São Paulo está fazendo algo que a princípio não está, né, dentro da lei, né? Então vamos aguardar, porque tem muita coisa aí para ser explicada pelo São Paulo. É a notícia que saiu hoje, né? A gente não conseguiu a tempo apurar melhor essa história, mas é uma mudança aí que está acontecendo no CT da Barra Funda, que, cara, se o São Paulo está misturando tudo com patrocínio Master e essa mudança aí no CT, né, colocando um novo nome,
Cara, o valor tá tudo errado, né, rapaziada? Quero saber o que vocês pensam, deixe seu comentário aqui embaixo. Bom, vou ficando por aqui, essas são as informações dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto!